Mas é mais ou menos isso que nós vamos fazer, só que não com filme, lendo um trecho da palavra de Deus. E assim como fazemos num filme, refletir a respeito do que essa história nos conta. E o texto que nós vamos refletir nesta noite é o texto de Lucas 16. Vamos ler dos versos 16 ao verso número 31. Ainda antes de ler, eu quero dizer para você por que Deus tocou no meu coração para nós refletirmos nesse texto, nessa noite. Essa semana, a sociedade brasileira foi impactada por diversos acontecimentos. Acontecimentos que mexeram com a história dessa nação, no campo político, no campo jurídico, no campo de pessoas, personalidades que morreram, como o ator daquela novela, Velho Chico, né? Acho que é Domingos Montagner, alguma coisa assim, o nome dele. Um contexto em que nós vivemos dificuldades econômicas, dificuldades financeiras, dificuldades políticas, conflitos familiares, conflitos sociais, conflitos políticos. E a morte deste ator, de forma especial, chamou minha atenção ao perceber como o ser humano não está preparado para lidar com a morte. O susto diante da morte de uma pessoa, e no caso dessas personalidades, principalmente para quem acompanhava a novela e a carreira do autor, parece que a gente perdeu alguém com alguma certa intimidade que a gente tinha, porque via a pessoa todos os dias. Quem assiste, né? Quem acompanhava a carreira do ator. E o susto do mundo revela que nós não estamos preparados para a morte. Nenhum ser humano está preparado para a morte. O que faz todo sentido, porque Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para a vida eterna. Então, à luz dessas reflexões, do que está acontecendo nas nossas vidas, na sociedade, em Brasília, nós vamos olhar para um dos trechos, eu diria, mais enigmáticos do Novo Testamento. Comparado, talvez, a alguns trechos de 1 Tessalonicenses e ao livro das Revelações, Apocalipse. Porque o texto diz assim, eu vou ler, e enquanto eu leio, eu vou junto com vocês contando essa história também. Depois nós vamos fazer algumas ponderações. Diz assim, a lei e os profetas profetizaram até João. Aqui é Jesus falando, e Jesus está falando do João Batista. Então você pega a lei e os profetas do Antigo Testamento. Quando a gente entra nos evangelhos, nos livros do evangelho, nós encontramos um homem, João Batista, fazendo o seu ministério. Jesus é batizado por João Batista. Então, a lei e os profetas, eles profetizaram na história da humanidade, desde Adão e Eva até João. Jesus diz, desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. É isso que nós chamamos de evangelho. É isso que está escrito aqui no grego. A partir deste momento, o que está sendo pregado é o evangelho, a boa notícia, as boas novas do reino de Deus. A lei e os profetas anunciavam algo. Quando chega João Batista, Jesus chega logo em seguida, né? Eles eram contemporâneos desde o ventre ali, de Isabel e de Maria, e então essas boas novas de Deus chegam à humanidade. Joia. E todos tentam forçar a sua entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Jesus está dizendo olha, nós vivemos uma nova perspectiva, mas tudo que aconteceu, tudo que Moisés escreveu, os profetas escreveram, tudo que Deus fez na história, antes de João Batista, é válido. Não caiu o peso dos princípios da lei. E aí Jesus dá um exemplo. Jesus fala, quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Então Jesus utiliza este exemplo da relação conjugal
para mostrar o que ele estava falando, que os princípios da lei ainda estão em vigor. Nesse texto, Jesus não entra em detalhes em relação a essa questão do divórcio. Mas, por exemplo, em Mateus 18, ele vai entrar em outros detalhes que não é o foco nosso hoje. Imediatamente após Jesus falar isso, ele conta uma história. E essa história que Jesus vai contar, vai falar de dois homens. Um homem que era muito rico, e nós não sabemos o nome deste homem, e um outro homem que era muito pobre, era um mendigo. E este nós sabemos o nome dele era Lázaro. Agora, preste atenção, este Lázaro não tem nada a ver com o Lázaro, irmão de Marta, Maria, aquele em que Jesus, pelo poder da sua palavra, reviveu. Não é esse Lázaro, é outro Lázaro, esse Lázaro que Jesus conta nessa história. Agora, antes ainda de nós continuarmos no verso 19, Jesus conta essa história sem deixar claro para nós se é uma história real. Lembrando que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, neste momento da história. E ele não deixa claro se ele está falando, olha, o que eu vou te falar a respeito desses dois homens aconteceu. Ou, o evangelista também não nos diz assim, então Jesus lhes contou uma parábola. O texto não é claro se o que nós vamos ler aqui na sequência é uma parábola ou é uma história real. Jesus não é claro quanto a isso, mas isso não é importante nós sabermos. O que Jesus quer que nós entendamos nesta noite são os princípios e os ensinamentos que estão evidentes neste texto. E o texto diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Então, não é um rico qualquer. É um homem que se vestia da melhor roupa, que vivia, é muito curioso, esse termo naquele contexto, ele vivia no luxo. E não era assim de vez em quando, ele juntava dinheiro, todos os dias. Era um homem riquíssimo. Diante do portão deste homem foi deixado um mendigo, chamado Lázaro. Essa ideia do texto bíblico do mendigo ter sido deixado ali, pode nos fazer levantar algumas suposições, ou era extremamente enfermo, ou não tinha condições nem de se locomover mais, ou este homem era um homem odiado, detestável, miserável, fedido, e as pessoas não queriam ele perto da casa delas, e aí levaram este homem para o portão da mansão deste rico. Podemos imaginar cenas desse tipo. O texto é muito claro de que ele tinha algumas enfermidades, porque diz que ele estava coberto de chagas. E a situação deste homem era tão terrível que ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Aqui a gente não sabe se no contexto daquela época, a casa deste homem rico, este homem de alguma forma tinha acesso a alguma área interior da casa, ou se é simplesmente uma figura de linguagem. Ele comia do que caía da mesa do rico. Em outras palavras, ele fuçava o lixo, o resto, o que já estava apodrecido do que aquele homem rico comia. E os cães aqui, eles têm a imagem contemporânea do que seriam os urubus, do que seriam os abutres. Você já está em um estado lamentável, quase de decomposição, no meio de um lixão, e os cães ali ao seu redor. Percebam como a situação era drástica na vida desse mendigo, e era muito boa aos olhos humanos na vida deste homem rico. Mas o verso 22, Jesus continua contando essa história, e ele diz que chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. Eu disse que era um texto enigmático.
O rico também morreu. Mas o texto não diz que os anjos levaram o rico aonde Abraão está, ou seja, nos céus. O texto diz que o rico também morreu e foi sepultado. Aqui já, mesmo, eu sei que muitos de vocês, se não todos, já sabem o resto da história, mas aqui já nos causa alguma estranheza. Por que Jesus conta essa história com esse detalhe da vida do mendigo e esse outro detalhe da vida deste homem rico? E aí o verso 23 nos explica que no Hades, onde estava sendo atormentado o homem rico, ele olhou para cima e viu Abraão de longe. Então, percebam a riqueza da história que Jesus conta. Já eu vou entrar em detalhes no que seria esse Hades, mas de forma imediata, está falando do inferno. Tá? A imagem bíblica é que este é um local profundo. E ele olha para cima. E olhando para cima, ele viu Abraão de longe. E quem estava ao lado de Abraão? Lázaro. Aqui a história de Jesus nos traz uma informação muito interessante. Este homem rico, que morava na sua mansão, que vivia no luxo todos os dias, ele sabia da existência de um mendigo e sabia ao tal ponto de conhecer o nome desse mendigo que estava comendo os seus restos de comida. Ele sabia que aquele homem era Lázaro. Ele olha para cima, ele estava sendo atormentado no Hades, local de sofrimento. Ele olha para cima, ele vê Abraão e ele vê Lázaro. Aqui também já nos mostra algo muito interessante que eu vou explorar depois junto com vocês. Este homem também era um homem que conseguia identificar aspectos religiosos. De alguma forma, nessa história que Jesus nos conta, ele identificou aquele homem como Abraão e o outro como Lázaro. Então chamou, e olha como que ele chama Abraão, Pai Abraão. E olha a expressão que sai dos seus lábios, tem misericórdia de mim. Expressões teológicas, expressões de quem vivia no meio da igreja. Tem misericórdia de mim, e aí vem a sua posição, a sua personalidade não muda, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. E ele explica por quê. Porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Aqui Jesus nos traz a informação, ele fala isso em outros lugares também, que este local, o Hades, é um local de fogo contínuo, um fogo que não se apaga. Então, verso 25. Aí a resposta de Abraão. Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Esse é um daqueles versos bíblicos que a pessoa lê e cria uma teologia por trás desse verso bíblico, que daqui a pouco eu vou explicar, uma teologia muitas vezes equivocada, porque não vê o texto todo, vê só um verso. E além disso, continua Abraão falando com este homem rico, entre vocês e nós há um grande abismo. Então você imagina este homem numa profundeza, olhando para cima e gritando. E Abraão respondendo, e Lázaro do lado de Abraão. E Abraão fala, olha, há um grande abismo entre nós. O texto continua dizendo assim, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, simplesmente não conseguem. Ele respondeu, o homem rico. Ele respondeu, então eu te suplico, pai. Ele chama Abraão de pai de novo. Manda Lázaro ir à casa do meu pai,
pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Quando este homem rico percebe que a situação dele não tem solução, ele pensa nas pessoas que ele mais ama, nos seus entes queridos. E ele fala, se não tem solução para mim, então manda alguém lá avisar meus irmãos. Porque alguém provavelmente já tinha me avisado, mas eu não acreditei. Agora manda alguém lá para eles acreditarem, porque eu estou sofrendo demais e eu não quero que eles sofram assim. Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que eles o ouçam. O que Abraão respondeu é isso aqui, ó. Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a Bíblia, eles têm a palavra, que eles ouçam a palavra. O propósito, o que Abraão estava querendo dizer em outras palavras é, o propósito de Deus ter chamado homens e mulheres para escreverem este livro é justamente para que eles sejam o porta-vozes do que Deus está revelando à humanidade. Então, o que você está querendo, você está se achando bom porque você quer salvar o mundo, salvar os seus irmãos? Fica tranquilo. Milênios antes de você pensar nisso, Deus já pensou. E já registrou as coisas mais importantes a respeito do universo, para que as pessoas creiam. Mas esse homem responde no verso 30, não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Aqui ele está usando a sua experiência própria. Ele está falando, desculpa, pai Abraão, mas essa história de já ter sido revelado por Moisés, pelos profetas, isso não funciona. Porque não funcionou comigo. Até me contaram essa história. Mas olha aqui onde eu estou em grande sofrimento. Agora, se você levantar alguém dentre os mortos e ir até eles e contar essa história, aí eles vão acreditar. Porque se tivesse aparecido, ele imaginou, uma pessoa morta diante de mim, falando como que eu ia sofrer nesse lugar, eu teria acreditado. Era a tese deste homem rico. Mas aí o verso 31, que é o último verso que nós vamos ler, nos traz a resposta de Abraão. Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer. Presta atenção na riqueza do texto. Se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, não apenas a compreender a Tua palavra, não apenas a compreender Moisés, os profetas, o Evangelho, as cartas, mas a entender o Teu recado para as nossas vidas, o Teu chamado e responder a este chamado. Ilumina a nossa mente, o nosso coração agora, ao refletirmos ou ao continuarmos refletindo sobre este texto. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero apresentar para vocês alguns princípios. A história está contada. Tá? De vez em quando o Gerson vai subir ou descer o texto bíblico, mas a história é essa. Eu contei devagar, contei com as minhas palavras, para que a história ficasse na sua mente. E agora a gente pudesse trabalhar alguns princípios que nós aprendemos olhando para esta história, olhando para esse texto. Alguns deles eu já destaquei durante a leitura, eu vou só reafirmar. O primeiro princípio que eu queria que você pensasse é que o Evangelho não anula a lei. Meus amados irmãos, os princípios da lei, eles permanecem inalterados. Mas o que a gente precisa entender, então, pastor, mas o que muda então para a gente, comparado ao povo de Israel no Antigo Testamento? O que muda é o seguinte, a obrigação de cumprir a lei
ela agora está sobre a perspectiva da cruz de Cristo. Porque antes nós tínhamos a lei, mas nós não conseguíamos cumprir a lei 100%. E hoje ainda nós não conseguimos cumprir a lei 100%, mas nós somos perdoados, nós somos justificados. É por isso que Paulo fala que Cristo nos chamou para a liberdade, foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Porque antes nós estávamos presos à lei, e agora em Cristo eu não olho mais somente para a lei, mas eu olho para a cruz, e lembro do Cristo que morreu no meu lugar. Cristo pagou o preço da lei. Porque a lei para nós é um sacrifício. A lei para mim significa morrer para mim mesmo. Se nós lembrarmos dos rituais do Antigo Testamento, para eu morrer para os meus pecados, era necessário um sacerdote derramar sangue. Então perceba as expressões que eu usei aqui. A lei era um sacrifício. Eu precisava morrer, era necessário derramar sangue. Tudo isso aconteceu naquela cruz. Mas os princípios permanecem inalterados. O que mudou é que Jesus cumpre a lei no meu lugar. E eu coloco a minha vida e entrego a minha vida a Jesus, que cumpriu a lei no meu lugar. Ele me comprou. Ele pagou o preço da lei. Eu sou dele. Eu não sou mais meu. Tudo não depende só de mim, mas de Jesus. Agora, o que parece ser uma escravidão, na verdade, é uma liberdade. Porque eu era escravo do pecado. Agora eu estou livre porque Cristo me libertou. Agora eu sigo a Jesus, não sigo mais o pecado. Eu tenho até a tendência pecaminosa, porque é da minha natureza. Mas eu luto contra ela, e quando eu caio, eu busco em Jesus restauração, perdão, e continuo seguindo a caminhada da vida. Exemplos disso é o que Jesus nos traz. Divórcio continua sendo proibido, a não ser na exceção bíblica, que Moisés e Jesus nos apresentam. Adultério continua sendo pecado. Nós vimos aqui durante o culto um vídeo da passagem da mulher adúltera aos pés de Jesus. E o religioso revoltado, porque Jesus não sabia, Jesus sabia sim do histórico daquela pessoa, mas o que muda é, adultério continua sendo pecado, mas em Cristo, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Somos perdoados de todos os nossos pecados. Isso é simples de entender. Esta é a mensagem da Bíblia. E quando Jesus vira para aquela mulher, ela fala, vai, não peques mais. Em outro texto. Em outro contexto. Significa que ela nunca mais ia pecar? Não. Mas ela ia buscar a santidade, ela ia seguir a Jesus, ela ia entender os propósitos de Jesus. Então, meus amados irmãos, o Evangelho não anula a lei. É por isso que antes do texto deste homem rico e desse mendigo, Jesus nos apresenta essa passagem falando da lei e dando até exemplos. Agora, um outro princípio que eu quero que você entenda é que riqueza e luxo neste mundo não significa nada depois da morte. Eu sei que você já sabia disso. Eu sei que existem até algumas expressões populares, né? Que a gente fala que os nossos bens, as nossas riquezas não vão para o caixão. Mas é bom nós lembrarmos disso. Aquele homem era riquíssimo. E isso não mudou absolutamente nada, não fez a menor diferença na eternidade. Aquele homem deve ter gastado boa parte da sua vida acumulando riqueza. Quem sabe ele lembra dos seus irmãos, e aqui é uma suposição minha, justamente porque ele ficou tão preocupado em estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, e construiu uma mansão,
Tinha muitas riquezas, as melhores roupas, mas tinha perdido os seus irmãos, o relacionamento familiar. Quem sabe foi um sentimento de culpa que bateu no coração dele quando ele estava no inferno e falou: manda alguém avisar meus irmãos. O fato é que aquele homem deve ter gastado a sua vida buscando riquezas. E eu pergunto para você e para mim, com que você tem gastado mais tempo na sua vida? Na busca pelo dinheiro? Se sim, quantos anos você acha que você vai usufruir de tudo que você conquistou? Eu estou batalhando, um dia eu vou chegar lá, e vou ter isso, e vou ter aquilo, e vou viajar. Joia, quando você chegar nesse teu sonho que você tem na sua cabeça aí financeiro, quanto tempo de vida ainda vai te restar para você usufruir disso tudo? Quem garante que com uns 50 e poucos anos você não vai pular num rio, ser levado por uma correnteza, ficar preso pelas pedras e morrer afogado? E com aquilo não estou querendo dizer que o ator buscava riquezas, longe de mim dizer isso, mas estou apenas trazendo essa imagem que nos chocou essa semana. Meus amados irmãos, sabe quanto tempo você vai gastar com as riquezas que você adquirir neste mundo? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Você vai gastar menos tempo do que toda a sua eternidade depois que você partir. E me parece mais sábio você pensar na sua eternidade e não nesse tempo em que você vai usufruir de toda a riqueza e benefício que você pode conquistar na vida. Um outro princípio que essa história nos traz é que a religiosidade não é o plano de Deus para as nossas vidas. A religiosidade não é o plano de Deus. O verso 24 deixa muito claro que este homem rico era um homem religioso, porque ele usa a expressão: Pai Abraão, tem misericórdia. Depois, no verso 27, ele usa a expressão: eu te suplico. Este homem tinha na língua, nos pensamentos, o linguajar religioso. E isso, meus amados irmãos, é a maior prova de que religiosidade não garante o céu. Provavelmente, quase que certo, este homem era de uma família de judeus. Este homem, ele sabia orar. Este homem entregava o dízimo. Quem sabe ele era até professor na sinagoga, dava aulas, quem sabe? Ele tinha um linguajar apurado. O que eu estou querendo dizer para você é que este homem ele era de igreja. Mas Jesus apresenta este homem no inferno. Religiosidade não é o plano de Deus para as nossas vidas. E falando em inferno, aqui nos traz um outro princípio que esse texto nos apresenta. O inferno existe. É este o princípio. E meus amados irmãos, existe o Hades. A versão Almeida, ela traduz como inferno mesmo. É a NVI que coloca a palavra grega Hades. Quando a gente pesquisa sobre essa palavra, a gente vê que Hades, ou Pluto, também é um equivalente a Hades, era o deus das regiões mais baixas para os gregos. Então, muitas vezes, a Bíblia apresenta um sinônimo de inferno como Hades, porque o grego entendia exatamente o que estava sendo escrito, falado. Orcos também era um termo grego para o mundo inferior, ou o reino da morte, Orcos. Então, quando o Hades aparece no texto bíblico, ele está mais associado com essa ideia do Orcos do grego, a ideia de sepultura, de morte, de inferno, de regiões infernais, de um lugar escuro,
de um lugar sombrio, um lugar que está nas profundezas da terra. Daí vem essa ideia bíblica de céu e inferno, porque Hades traz essa ideia de algo nas profundezas da terra. No grego, é o local onde é o receptáculo dos seres separados do corpo. Em outras palavras, no grego, Hades significa residência do perverso. Então, por isso que eu falei, numa tradução livre, é o inferno. Não apenas nesse texto, nessa história, mas em diversos outros momentos, Jesus fala do inferno. Jesus é o que mais fala a respeito da realidade do inferno. Paulo vai falar, João vai falar, mas o Jesus, o Cristo, fala a respeito da realidade. E sabe, irmão, sobre algumas áreas da nossa vida, a gente tem que entender como que a gente lida com alguns assuntos. Não há muito tempo atrás, eu encontrei um escorpião escondido no local onde eu fazia as minhas orações diárias. Eu estava me preparando para orar e lá tinha um escorpião. Depois eu consultei o Wilson, bati uma foto, eu matei o escorpião. Aí bati uma foto, não sei se eu bati a foto dele morto ou vivo, mas não lembro. Mas o Wilson me disse que aquele escorpião era um dos mais perigosos mesmo. Agora, eu tenho 3 opções na minha vida. Sempre nós temos 3 opções. Eu posso ouvir falar sobre escorpiões, mas viver a minha vida pensando que escorpiões não existem. E aí um dia eu vou me preparar para orar, e vou falar, o escorpião existe. Essa é uma opção. Outra opção é eu saber que escorpiões existem, mas ainda assim ignorar o seu perigo. Escorpião existe, mas estou nem aí. Tudo bem. E eu posso ser picado. E pode ser mortal. Uma terceira opção é eu saber que escorpiões existem e eu tomar os devidos cuidados. Com o inferno, meus amados irmãos, não é muito diferente. A maioria vive como se não existisse inferno. Alguns sabem que ele existe, mas não se atentam com o seu perigo. E vivem, ficam brincando. Eu sei que existe, mas eu não quero pensar muito sobre isso. Outras pessoas são precavidas e vigiam noite e dia em relação à possibilidade de passar a eternidade neste local. Jesus fala muito sobre o inferno. O inferno é um lugar de condenação. Por que condenação? O inferno é o local destinado a todos aqueles seres, não só seres humanos, a todos os seres que se rebelaram contra Deus. Já existe lá alguns anjos caídos, já existe lá muitos seres humanos, e para lá irão muitos outros. Jesus é quem nos diz isso. Agora, é um local de sofrimento eterno. Não é assim, eu passo um dia bom, outro dia eu estou com dor. Eu passo um dia bom, outro dia eu estou me queimando aqui. Não. Imagina aquela dor insuportável o tempo todo. Imagina você de mau humor o tempo todo. Imagina algo que te incomoda. É um local, meus amados irmãos, de angústias. É um local de desprazeres. Você não tem prazer nenhum. Não é igual você... eu vou para a praia achando que a praia ia ser legal, mas eu chego lá, o sol está muito forte, eu me queimo todo e o dia foi todo perdido. Não, porque nessa história você ainda consegue identificar alguns elementos bons.
No inferno você não vai conseguir identificar elementos bons. É tudo ruim. E a imagem desse sofrimento é muito marcante nesse texto aí que nós lemos. Ele diz assim, procura aí o verso, Gerson. Tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ele só queria isso daqui, ó. Só isso. Só isso. Isso para ele representava algo. Uau! O que representa isso que eu fiz para vocês aqui agora? Peguei um copo, enfiei o dedo dentro e deixei cair uma gota do meu dedo, da água do meu dedo na minha boca. Tem muita gente aqui que anda de bicicleta nos canaviais aí, né, de Santa Bárbara do Oeste. Vocês sabem o que é sentir sede. Mesmo levando as nossas garrafinhas, verãozão, sol forte, poeira ou lama, você vai ficando seco, vai ficando seco, vai ficando seco. Tudo que você quer é encontrar uma fonte d'água fresquinha, mas ao ponto de você ficar irritado. Aí você percebe que está muito longe do seu destino e você não encontra. Aí se tem água na garrafinha, a água está quente, porque o sol já ferveu a sua água ali. E você não sabe o que é pior, beber água quente ou não beber água. E você vai ficando seco, aí passa um caminhão cheio de cana e joga 2 toneladas de areia na sua cabeça. O que o texto bíblico está nos dizendo aqui, essa imagem da água, do pedido que esse homem rico faz. Detalhe, ele pede para que Lázaro molhasse o dedo. Lázaro, quando estava na porta da casa dele, era um mendigo cheio de chagas. Quem sabe era um leproso. Sabe o que é um dedo de um leproso? Tudo bem, não era a realidade dele nesse momento, mas ele pede para Lázaro enfiar o dedo dentro da água. Mas o dedo de Lázaro? Por que ele não pede o dedo de Abraão? Para você perceber a angústia, o desespero deste local onde este homem estava. Nós estamos falando do mínimo para a sobrevivência. O mínimo para a sobrevivência é tudo que um mendigo deseja neste mundo aqui que nós estamos vivendo. O que o mendigo quer? Ele quer um mínimo para a sobrevivência. Então os papéis eles são invertidos aqui na história. Agora quem quer o mínimo para a sobrevivência, e esse mínimo para a sobrevivência essa expressão é errada, né? Mas eu vou usar mesmo assim. É mais mínimo ainda, entendeu? Do que o que Lázaro precisava enquanto estava vivo. Agora, entenda uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. O mínimo para sobreviver é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de muito. E o mínimo para sobreviver é tudo que nós temos hoje. Todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão ouvindo estas palavras, têm o mínimo para sobreviver. Mas ainda assim, nós reclamamos o tempo todo. No Hades, se você for para lá, nem o mínimo você vai ter. Mas ainda há um detalhe pior do que não ter o mínimo no Hades. O grande problema do inferno é que o inferno é o único local em todo o universo criado por Deus em que Deus não está presente. Ele pode, se ele quiser, mas ele não está por decisão dele. E é por isso que é um local terrível. Inferno significa o local onde Deus abandonou aqueles que foram rebeldes aos seus mandamentos e que não entenderam a sua graça manifestada por meio do seu Filho,
Jesus Cristo. Nossa, mas que Deus mau esse Deus que você serve. Não é não. É por isso que, por amor, porque Deus te ama, Ele te chama hoje. Que dia é hoje do mês? 18. Porque Deus te ama, Ele te chama no dia 18 de setembro de 2016. Ele te chama porque Ele quer te livrar deste sofrimento eterno. E Ele coloca homens e mulheres como eu, simplesmente para te anunciar isso. Para você ouvir o que você está ouvindo agora. Agora, é também por isso que, como estratégia, Satanás, que é muito mais poderoso que você e eu, ele faz você pensar que tudo isso que eu estou falando é besteira. Deus, por amor, te chama para te livrar da condenação eterna. Satanás, por estratégia, ele põe na sua mente que esse negócio de inferno é besteira, esse negócio que você vai sofrer é besteira. Outro princípio que esse texto nos traz é que sofrimento e alegria não estão relacionados às nossas finanças. Vou repetir. Sofrimento e alegria não está relacionado às nossas finanças. Entenda uma coisa aqui, irmãos. O sofrimento de um desses homens e a alegria do outro não está relacionada à conta bancária deles nesta vida, mas ao coração deles. Tudo bem, a história nos conta os papéis invertidos quando eles morrem. Mas como que eles foram invertidos? O que sofria na terra estava gozando os prazeres do céu. E o que gozava os prazeres da terra estava sofrendo no inferno. Mas cuidado para você não pegar esse verso e criar uma teologia de que Jesus só chama quem é miserável e pobre. O ponto aqui não é as finanças, o ponto aqui é o coração duro, o coração religioso deste homem rico. Não crie uma teologia com bases em palavras que não são a palavra de Deus. Como, por exemplo, teologia da libertação. Forte entre esquerdistas e comunistas da América do Sul. Porque não é esse o princípio que esse texto nos apresenta. Esse texto nos apresenta um princípio relacionado ao coração. E conectado com esse princípio, o princípio de que tudo que tem que ser feito, tudo que tem que ser feito agora. Verso 26. Há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Meus amados irmãos, tudo que tem que ser feito agora. Depois, não tem mais volta. Depois, não tem mais jeito. Então, não deixe para pensar na sua vida espiritual quando você já tiver partido. Porque quando você já tiver partido, não tem mais volta. Não adianta. Não há nada que possa ser feito. Nem mesmo enviar as pessoas que você ama e já morreu aqui para contar a história, não é possível. Com muito temor eu vou fazer essa provocação a vocês e a mim. Quantas pessoas que nós amamos podem estar neste momento na situação deste homem rico? Pessoas que já partiram, que estão no inferno sofrendo e que desejariam enviar alguém dentre os mortos para avisar você as boas novas do Evangelho
Agora, alguém que ressuscitou dentre os mortos para te anunciar as boas novas do Evangelho, já existiu na história. E não era o filho de qualquer um, era o próprio Filho de Deus. É o próprio Filho de Deus. Será que tem alguém que nós conhecemos que já partiu, que neste momento está desejando um pingo de água? Porque não reconheceu o amor de Deus, a graça de Deus enquanto estava nessa vida? Vocês já entenderam o texto? Vocês já entenderam o recado de Deus para esta noite, para este dia? Deus já nos proporcionou tudo o que nós precisamos para a vida eterna. Diz aí o texto: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Moisés, o Pentateuco, o profeta, os demais livros. Nós temos a Bíblia toda, que anuncia o quê? A salvação em Jesus Cristo. Se eles não ouvirem, se eles não acreditarem nos testemunhos da palavra, ainda que aparecesse alguém ressurreto diante deles, eles não iriam acreditar. É o que diz o verso 31. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos entender isso aqui. Por que Jesus traz essa resposta aqui nessa história? É muito simples. Porque é muito mais fácil você entender e compreender este livro, que é a palavra de Deus, do que você compreender a aparição de um fantasma na tua frente, alguém que já morreu, que diz que voltou do mundo dos mortos, para te avisar o caminho da salvação. É muito mais simples acreditar na palavra do que acreditar numa aparição fantasmagórica. Por isso que Abraão está dizendo, não iria funcionar. Eles já têm os profetas, tem Moisés, tem os profetas. Eu quero terminar com algumas aplicações bem práticas para a nossa vida. A primeira delas, meus amados, é que o abismo intransponível que separa aqueles dois mundos espirituais também existe nos dias atuais, no nosso mundo. Mas Jesus nos dá acesso ao Pai. Aqui eu estou trabalhando com uma figura de linguagem. Não é que Jesus estava dizendo isso, tá? Eu estou usando essa situação no campo espiritual para trazer uma realidade da nossa vida que é o abismo do pecado. Há um abismo que nos separa de Deus. A diferença é que quando nós partimos não tem mais solução. Mas enquanto estamos aqui, há solução. Jesus torna esse abismo transponível pela sua obra na cruz. Depois você digita na internet, cruz, abismo, imagem. Aí você vai ver algumas imagens de 2 pedaços de terra, um grande abismo, e a única forma de você transpor esse abismo é uma cruz sendo colocada entre os 2 abismos. Você vai achar diversas imagens assim. E é essa a imagem bíblica mesmo. Jesus nos dá acesso ao Pai. O pecado nos separava de Deus, mas agora nós chegamos a Deus por meio de Jesus Cristo. Jamais se esqueça disso. Com seus méritos você não consegue. Você pode ser um atleta olímpico, você não vai conseguir transpor esse abismo. Um atleta olímpico do salto, não consegue. Você pode ser um especialista em alpinismo, você não vai conseguir. Só a cruz de Cristo te conecta ao Pai. Segunda aplicação, o inferno existe. E segundo Jesus, pessoas irão para lá. Mas Ele não quer isso para a sua vida. Por isso que Ele te mostra o caminho. Por isso que Jesus te chama hoje. Presta atenção no que Jesus faz. Jesus te chama hoje para que isso não ocorra no futuro. Só que esse futuro é eterno. Então Ele está te chamando hoje. A pessoa tem a opção de não acreditar.
Agora, eu espero que não seja tarde demais o dia em que você diga: puxa vida, eles tinham razão. Por que eu não acreditei? Espero que não seja tarde demais o dia que você chegue a essa conclusão. Isso é o que nós chamamos de fé. É a justificação que vem somente pela fé na obra de Jesus Cristo. Não busque riqueza neste mundo. Nós já temos o essencial. Eu estou só recapitulando tudo que nós dissemos para trazer uma aplicação prática na nossa conclusão, tá? Não busque riqueza neste mundo. Você já tem o essencial. Agora, no inferno, nem o essencial você vai ter. Então, aprenda com essa história que Jesus conta. Não espere perder tudo para então você dar valor. Não espera acabar. Alguns anos atrás, nossa cidade sofreu com a falta d'água, né? Aí o que a gente fez? A gente deu valor à água. Puxa vida. Agora já passaram vários meses que a gente não tem problema de água e a gente já está abusando da água, não dá valor nenhum. Você está aí cheiroso, tomou um banho gostoso, hoje foi um dia quente aqui na cidade, mas você nem pensou quando estava tomando banho, que bênção que é essa água. Não espere perder tudo para você dar valor. Água, comida, saúde, pessoas que você ama. Dê valor ao que você tem, você já tem o essencial. Cuide da sua vida espiritual antes de cuidar das suas finanças. Porque, meus amados irmãos, a primeira vida espiritual influenciará a segunda coisa, a sua vida financeira. E busque uma vida simples. Lázaro era um mendigo. Eu não estou dizendo para você ser um mendigo. Mas a ideia é que Lázaro não tinha absolutamente nada. Não tem problema em você ter riquezas, desde que essas riquezas não dominem o seu coração. Nós pregamos esse ano uma série toda sobre este assunto. Penúltima aplicação. Fique atento às pessoas que estão ao seu redor. O rico menosprezava Lázaro em vida. Lázaro estava ali o tempo todo do lado dele. Fique atento às pessoas que estão ao seu redor. Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que a nossa agenda, do que os nossos compromissos. Para que você não se arrependa depois. E por fim, fuja da religião. E guarde o que eu vou dizer agora e nunca mais esqueça. Religião, ela diz o que eu tenho que fazer. Jesus diz o que eu não preciso fazer. Porque Ele já fez por mim. Religião diz o que eu tenho que fazer para ser salvo. Jesus diz o que eu não preciso fazer para ser salvo. Muita informação teológica, como aquele homem demonstra ter, não nos traz sabedoria, não nos traz implicações práticas. O que nós precisamos, meus amados irmãos, no fundo, é de intimidade com Deus. Se essa história foi real ou não sabemos. Podemos um dia perguntar para Jesus, ou para Abraão, ou para Lázaro, quando nós encontrarmos eles no céu. Se foi uma parábola, pode ter sido. Mas isso não faz a menor diferença, porque saiu da boca de Jesus. E o que Ele queria era nos ensinar por meio dessa história. E que você responda ao que Jesus quis te ensinar por meio dessa história. Amém? Nós vamos cantar uma canção agora, que foi a canção da nossa série, que nós falamos sobre dinheiro. E ela está relacionada com esse texto e o que nós falamos aqui agora. Que diz que você pode ter a casa repleta de amigos, você pode ter o carro do último tipo, você pode ter muitos bens, mas nada disso tem valor se você não tem intimidade com Deus.
se você é levado como uma folha por qualquer vento, qualquer pensamento. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse tempo de adoração. Obrigado, Pai, por tantas famílias aqui reunidas, tantas pessoas amadas, Senhor, que juntos, Senhor Deus, expressam Teu amor, expressam, Senhor Deus, a adoração. Obrigado pelo Teu Santo Espírito nos abençoando, falando conosco, Pai, chegando até nossos corações. Transforma-nos, Senhor. Que essa semana possa ser uma semana diferente, para levarmos para os nossos lares, para os nossos vizinhos, amigos, Senhor Deus, mais dessa mensagem que ouvimos hoje, para continuar compartilhando, Senhor Deus, o Teu Evangelho, para continuar manifestando a Tua graça através das nossas vidas, através dos nossos atos, Pai. Nos abençoa nessa semana que segue, Pai, em nome de Cristo Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor do Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.